Que a paz de Cristo esteja sobre você que me ouve nesse momento. Salmo 23, verso 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Esse, sem dúvida, é um dos salmos mais conhecidos de toda a palavra de Deus. Porém, ao contrário do que muitos pensam, deixar a minha Bíblia aberta no meu quarto, na minha casa, no meu carro, neste salmo, não irá me proteger, não irá me guardar, porque o que fará realmente a diferença na minha vida não é saber o salmo do bom pastor, mas ter o bom pastor do salmo na minha vida. Davi, ele era um pastor de ovelhas e sabia muito bem da responsabilidade que havia na vida de um pastor para com seu rebanho. A responsabilidade de guardá-la, a vida das suas ovelhas, de proteger, de suprir as suas necessidades, de cuidar delas. E é baseado nesse relacionamento que ele vai dizer: o Senhor, ele é o meu pastor. O Salmo verso 4, ele diz que mesmo que ele andasse pelo vale da sombra da morte, no hebraico, mesmo que eu andasse pelo vale de escuridão terrível e mortal, o meu coração não iria temer. E assim tem sido esse ano, um ano de escuridão terrível e mortal. Basta ver o número de vidas que já foram ceifadas nesse 2020. Porém, a certeza do salmista nesse momento era que seu coração não iria temer, o seu coração não iria se amedrontar, o seu coração não iria desanimar. Por mais difícil, por mais terrível que fosse a situação, as circunstâncias, ele estaria confiante, ele não temeria mal algum, não pela sua força, mas porque Deus estava com ele. Então entra o primeiro versículo desse salmo, quando Davi vai dizer que o Senhor é o seu pastor. Então eu preciso fazer do Senhor, de fato e de verdade, o pastor da minha vida. Eu preciso fazer do Senhor, de fato e de verdade, o meu protetor. É como se Davi estivesse dizendo: olha, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Eu sou do meu pastor e meu pastor é meu. Porque muitas vezes queremos a proteção do pastor, queremos a proteção de Deus, mas não queremos ser dele. Não queremos um relacionamento, não queremos um compromisso. Só queremos que ele nos guarde, mas que eu possa viver a minha vida distante dos seus cuidados, da sua vontade e da sua proteção. Mas Davi, ele é bem enfático: eu sou, o Senhor é meu pastor. Se ele é meu pastor é porque eu sou ovelha dele. Então quando eu tenho o Senhor como meu pastor, eu não temo mal algum. O vale era da sombra da morte. Por mais terrível que a morte pudesse ser, ela não deixava de ser sombra. E é assim a morte hoje para nossas vidas. Porque muitos têm ficado amedrontados diante da morte. Muitos têm ficado desesperados diante da morte eminente por conta desse vírus que tem assolado toda a terra. Mas Davi vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Por quê? Porque a morte para mim e para você, ela é como sombra. A sombra de uma serpente não consegue te picar, a sombra de uma espada não pode te cortar. A morte se tornou para nós algo não substancial. Mas como assim? É porque em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo vai dizer acerca da morte,
da ressurreição do servo de Deus. Ele vai dizer que isso que é corrupto se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade. Então eu vou poder dizer, ó morte, onde está a tua vitória? O inferno, onde está o seu aguilhão? A morte, ela não tem mais poder sobre a sua vida, sobre a minha vida, porque por mais que os nossos olhos venham se fechar nesse mundo, quando nós abrirmos ele, nós estaremos diante do bom pastor, do Senhor, do Deus das nossas vidas. Então não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado, ela me consola, ela me protege, ela me guarda. A vara era a ponta do cajado do pastor, que uma ponta era uma vara, na outra era como se fosse uma interrogação. Então com a vara ele distanciava os inimigos que viessem tentar se levantar contra as ovelhas. E com a outra ponta, que era curva, ele puxava as ovelhas mais para perto, ou se ela caísse, ele as levantava. De repente você se distanciou do bom pastor, e o medo, as aflições dessa terra tentou tomar o seu coração. Mas nessa manhã o bom pastor te chama de volta. Ele pega o cajado e te traz para perto dele novamente para dizer: ei, ainda sou o pastor da sua vida. Deus está dizendo para você agora: eu não te deixei. Eu paguei um alto preço por você. Você ainda é a minha ovelha. Você ainda faz parte do meu rebanho. Você ainda está debaixo da minha proteção. Ele quer te trazer de volta para ele, para que você possa viver essa mesma confiança que Davi viveu, para que você possa ter essa mesma certeza e esperança de que a morte não tem mais poder sobre mim e sobre você, porque o bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Jesus venceu a morte por mim e por você, para que através dele nós possamos ter vitória sobre ela, e nada venha nos fazer temer, nada venha atemorizar o nosso coração, porque tu estás comigo. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, diz Jesus na sua palavra. Então não temas, não se amedronte, ainda mais que o vale pareça ser escuro e frio, terrível e mortal. O bom pastor está aguardando a sua vida. Duração 34 já te deu a minutos, vitória 59 segundos, ritmo 11 minutos, 38 segundos por quilômetro. Naquela cruz. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.